isso aí, mais uma vez juntos, gravando o BPM com as melhores recomendações ou as piores, fica a seu critério, brincadeira, só tem as melhores aqui. Yeah! E hoje com os amigos Alan Bispo, diretamente do Rio de Janeiro. Tudo bem, Alan? Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui novamente. Obrigada, meu amigo. E o parça colaborador do Masmorra, que é o Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos? Tudo certo. Certíssimo. E aí, o que nós andamos assistindo ultimamente? Você vai saber a seguir. Don't touch that dial. We're in denial until the showcase trial on TV. Vamos lá, eu vou começar puxando o papo, porque o negócio é a gente trazer muitas informações para os inseguros, talvez, né? A gente pode fazer alguns reviews sem spoilers aqui, para quem tá afim de conferir o conteúdo, né? Ou que se for coisa velha, a gente faz com spoiler valendo a revisão, né? Então vamos começar aqui, eu vou puxar o papo, né? Todos nós podemos comentar, talvez não o Marcos, mas o Alan pode contar pra gente como é que foi essa primeira experiência. Estou sabendo aí, corre a boca pequena, que o Alan matou em 12 horas a série da Netflix, que é o Punho de Ferro, hein, Alan? Mandou ver de uma vez só, né, cara? É verdade. Zumbizete. 13 episódios eu matei em 12 horas. Foi... Caramba! Foi num tiro. Foi assim, dei play e... cruzei assim os braços atrás da cabeça e descruzei 12 horas depois. Alan, os fãs do Punho de Ferro são os punhetes? Por aí! Ah, tá. Só queria saber. Ainda bem que não, não vou falar. Mas ó, deixa eu perguntar, né? Vamos trazer conteúdo e não bobagem pras pessoas. Uma pergunta aí, como é que foi a sua percepção, né? Você curtiu o Punho de Ferro? Vou te falar que eu também assisti, não foi em 12 horas que nem você, né, e tal, mas eu assisti também. E aí, como é que foi? Você que tem também essa parada de curtir os quadrinhos e tal, tem a questão do quadrinho, né, pra colocar ao lado. O que você achou? Eu fui mais sem expectativas do que eu fui, por exemplo, ver a Jessica Jones, ou até mesmo a série do Luke Cage, porque o que eu li de Punho de Ferro tem muitos anos, foi na época das Super Aventuras de Marvel. Ele nunca foi um super-herói de grande destaque, de estar lá no meio dos famosos da Marvel. Ele sempre teve por ali, mas ele e o Luke Cage, a parceria deles é só mesmo para quem lê quadrinhos. A série, ela, na minha opinião, ela mantém o mesmo nível das duas anteriores, mas continua sendo, como as outras duas anteriores, inferiores ao Demolidor, a série do Demolidor. Tanto a primeira quanto a segunda temporada. Entendi. Tu curtiu mais, por exemplo, o Demolidor, Jessica Jones, talvez, né? Que na verdade, dessas séries todas, eu acho que eu gostei de várias, mas Jessica ganhou, na minha opinião. Ela é boa. A série da Jessica Jones é boa. Assim, a Jessica Jones, pra quem nunca leu, nunca botou a mão num quadrinho, por exemplo, da Marvel Max aqui no Brasil, não faz nem ideia de quem seja a Jessica Jones. Ela passou pelos Vingadores, mas, pô, a formação dos Vingadores que foi pro cinema é essa daí, que era a versão Ultimate. O Luke Cage, como eu já falei, é aquele cara que aparece nas revistas lá, nas coletâneas. Quadrinhos bons, quadrinhos mais sérios, assim, por causa da condição dele, negro, num bairro ultra violento e tal. Mas a aventura que tem, digamos assim, na série do Demolidor, a ação, as lutas, elas foram deixadas de lado, tanto na Jessica Jones quanto no Luke Cage. Elas foram deixadas um pouco de lado e eles aplicaram mais a veia dramática mesmo da história, deles lá no bairro, a Jessica Jones enchendo a cara de cachaça o dia todo, o Luke Cage convivendo com a violência do bairro predominante negro. E o Punho de Ferro, ele veio legal, ele começa assim de um jeito que apresenta os personagens, mas tem algumas coisas que fazem você ficar um pouco chateado com o começo da série. A ingenuidade dele,
a ingenuidade dele. No comecinho, sabe, assim, sem livre de spoiler, pô, o cara chega, ele passou, beleza, 15 anos fora, mas o cara chega vestido, maltrapilho, num centro comercial, tipo que o cara bota o pé na principal avenida de Nova York. E, pô, ele não entende por que todo mundo trata ele mal, com desdém. Pô, o cara tá vestido igual um mendigo, descalço, roupa toda suja. Ele tá tipo hippie, né, meu? Tá meio hippie, né? Na verdade, o que me deixou mais assim, porque eu gostei da série, eu entendo esse negócio, até porque o pessoal soltou primeiramente os 6 primeiros episódios, né? O pessoal de blogs poder assistir. Aí veio uma enxurrada de críticas, né? O pessoal ficou super bravo, nossa, que a série é uma porcaria, que não sei o que lá, mas olha, dado a tanto burburinho que eu tava lendo por aí, eu até achei que seria uma série intragável, impossível de assistir. Eu não achei isso, muito pelo contrário, entendeu? Eu gostei até dos personagens, achei interessante. É mais uma série que, se não é uma série de... como é que eu posso explicar, assim, de início, né? Uhum. Vai mostrando, Origem. assim, exatamente, em flashbacks vai mostrando algumas cenas dele em Kulum, né? Uhum. E tal. O que talvez tenha me deixado, assim, mais, assim, bolado, é mais questão de coreografia e tal, né? Mas poderia ser um pouco melhor as coreografias. Mas eu achei a série legal, tem uma aparição fantástica da Rosário Dawson, né? Que eu lembro que eu até brinquei contigo, né? Que eu falei que nesse rolê todo eu sou a Rosário Dawson, né? Ela filaboia é forte, né? Ela, né? Maravilhosa, cara, muito legal. Agora, sim, eu acho que a série, a meu ver, assim, ela tá indo no sentido certo, assim. Eu assistiria uma segunda temporada dela, sem problema nenhum. Entendeu? Eu gostei do personagem, eu gostei do protagonista, eu gostei do ator, né? Achei interessante. Mas é uma série que, sabe, não sei por que tanta rejeição, né? Eu acho que o pessoal tá muito, né? É porque, paixões assim, violentas. Não, isso é verdade. Mas é que o Punho de Ferro, ele teria que ser, assim, tipo o Bruce Lee 10 vezes. Ainém poderia nem passar a mão perto dele. E nego dá soco no cara, nego dá... Sabe? Tudo bem, o cara tá no começo, mas não... ele ainda tem mais treinamento e tal, mas o cara ficou 15 anos treinando com os monges. O cara devia bater nos outros dormindo. Esse é um dos problemas. Tipo, que deram uma diminuída no cara, pô. O cara era pra ser muito, muito mais forte. E essa questão dessa polêmica aí, você tá inteirado disso? Que o pessoal começou a gerar uma polêmica do fato de ser um ator americano, né, e tal, fazendo mais uma vez um papel de um cara de uma outra região e tal, que não dá muito... O que tu achou dessa polêmica aí? Isso não existe. O Punho de Ferro é um cara americano. O Punho de Ferro é como se fosse o Batman. É um cara que fica órfão e fica bom de porrada pra caramba. Ele é um filho de um rico americano. Igual o Arqueiro Verde. Esse plot básico de vilão, de herói de história em quadrinhos. E o cara fica órfão e volta brabo pra caramba. É exatamente ele. Ele é um filho de um multimilionário americano. Não tem essa dele ser... de querer botar um oriental pra fazer o papel. Não é o Punho de Ferro. O Punho de Ferro é isso. Ele é um estranho lá e quando volta é um estranho aqui. Uma crítica que eu tenho, realmente, que eu acho que a série, por algum motivo, ela perdeu um pouco de tempo mais do que deveria nesse núcleo, é justamente nessa questão empresarial, sabe? Esse drama familiar que se desenrola, né? Já que a gente tá comentando sem spoilers, né? Pra quem tiver a fim de assistir. Que eu acho que ali se perdeu tempo demais, entendeu? Naquilo, sabe? Todo aquele drama ali. Eu ficava com aquela vontade, não sei você, de ver mais porrada, mais pancadaria. Você e que era esse é o problema. Que nos quadrinhos do mestre do Punho de Ferro, o foco era meio que na ação e nas lutas, né? E você tinha ali as traminhas ali por trás, mas não perdia muito tempo para começar a trocação de socos, né? Nos quadrinhos, pelo menos, do Punho de Ferro, né? O grande momento era a gente ver ele usar o Punho de Ferro, inclusive, né? Que na série não me decepcionou. Um pessoal falou, isso, que aquilo. Não, cara.
o Punho de Ferro nos quadrinhos era uma coisa desenhada em volta da mão dele. Foi transcrita bem legal. Pra mim foi transcrita bem legal. O punho dele brilha. Ficou muito legal, pô. Não tem como brilhar como se fosse um neon em volta da mão. Isso aqui não ele não é o Bruce Leroy pra ficar com o neon em volta da mão. Ficou maneiro. O Punho de Ferro ele veio logo depois do sucesso do mestre do Kung Fu, do Shang-Chi, né? Uhum. Esse que não pode ser transcrito para um americano. Esse aí, se for um ator americano, o Shang-Chi era um chinês mesmo, que ele acabava sendo cooptado pelo serviço secreto inglês, né? E ele fez muito sucesso em 73. Aí em 74 os caras da Marvel falaram, pô, tá dando certo o Shang-Chi, vamos mandar mais um herói de artes marciais, só que aí é um americano mesmo, né? Que é o Randy. Isso. E, pô, 74, a porrada tava comendo com Bruce Lee no cinema, Enter the Dragon, é daquela época, pô. O Jogo da Morte, né? Tava em alta. Bom, saldo positivo então, né? Porque o Marcos, ele não sei, ele não assistiu, então não dá pra ele fornecer alguma opinião, né, e tal, mas eu curti, assistiria assim uma segunda temporada. Tô ansiosa sim, se tu quer saber, pra poder ver os Defensores, né? Já até liberaram aí umas artes aí que eu fiquei bem ansiosa. Eu acho curioso, até uma coisa que o Alan mesmo falou, só dando um pitaco aí, sendo que eu nem vi a série, né? Mas tudo bem. Eu que li as histórias do Mestre do Kung Fu e depois do Punho de Ferro, e eles sempre foram realmente esses personagens mais de segundo plano. Eles não eram super-heróis, assim, no sentido mais adolescente da palavra, não voavam, nada disso, e acabavam tendo uma temática um pouquinho assim mais adulta do que os outros super-heróis da Marvel, mas agradavam muito a garotada, né? Os meninos principalmente até, por conta dessa coisa das artes marciais. Mas é engraçado você ver que esses heróis que eram do segundo escalão da Marvel, né, que realmente a gente pegava nos Super Aventuras Marvel, nas coletâneas, nunca tiveram vendagens muito grandes assim, e estavam meio esquecidos. O Punho de Ferro teve um revival nos quadrinhos recentemente, com umas séries novas que foram até premiadas e tudo, mas é curioso você imaginar que um dia esses dois personagens, muito tempo depois, 40 anos depois, eles teriam séries de TV, né? Personagens que estavam até um pouco jogados pro lado. É meio duro de imaginar isso, e que essas séries estão dando certo, até certo ponto, né? Interessante sim. Esse fenômeno aí do... Secundário você foi bastante generoso, né? Porque eles era terciário, né? Você olha, abre uma revista da Marvel, você lembra dos X-Men, você lembra dos Vingadores, você lembra de todo mundo, e também você lembra do Punho de Ferro. Exato. A Marvel tinha umas revistas que era Amazing Tales, Epic, eram as revistas que não eram o carro-chefe dela. E esses caras, esses personagens tipo o Mestre Kung Fu e outros aí, começaram a aparecer nessas revistas, né? E aí depois começaram a interagir com os heróis mesmo do universo Marvel, enfim, né? É interessante. Será que os Defensores vai ser legal? Cara, eu tenho, a única ressalva que eu tenho com a Netflix é a ordem que ela lançou as coisas. Por causa, em virtude do sucesso do Demolidor, eles soltaram a segunda temporada do Demolidor antes de soltar as outras temporadas. Eu achei isso um vacilo terrível, porque o plano original era soltar as 4 temporadas e soltar os Defensores. Mas aí, pô, o sucesso que o Demolidor fez, eles soltaram a segunda do Demolidor, introduziram o Justiceiro. Pô, aí, sabe, parece que o Demolidor tá com uma desvantagem. Aliás, ele tá com uma vantagem e as outras 3 tá com uma desvantagem. A gente tem 26 episódios de Demolidor pra gostar, e das outras nós temos só 13. É verdade, é verdade. E a do Justiceiro nem saiu ainda, né, inclusive. Eu considero a metade da série do Demolidor, da segunda temporada do Demolidor, do Justiceiro, porque o cara bota pra quebrar. Pois é. My name's Hedwig. I have red socks. He's on the move. What? He's on the move. Someone's coming for you, and you're not gonna like it,
You guys make noises in your sleep. Tell us. I'm not supposed to say. But he's done awful things to people and he'll do awful things to you. Mas bora lá, então vamos mudar de assunto, né? A gente falou um pouquinho agora sobre o Punho de Ferro, né? Não dá pra gente entregar muita coisa, porque afinal tem gente que ainda não assistiu. Mas eu queria perguntar aqui pro Alan, você está sabendo aí do burburinho que está sendo gerado aí do filme que lançou agora no Brasil, né? O filme é de 2016, mas lançou agora essa semana no Brasil Split, né? Do M. Night Shyamalan, que é o filme mais recente dele, tá nos cinemas. E, olha só, tá agradando muita gente mesmo. Gente que curte terror, blogs especializados, né? Gente que é chata. Tá agradando as pessoas, Shyamalan. Então eu queria, né, agora aproveitando dar um pouco de lugar de fala aqui ao Marcos também, te perguntar e conversar contigo sobre as tuas impressões, porque a gente já assistiu esse filme do Shyamalan, que aqui no Brasil saiu como Fragmentado. Como é que é a tua opinião? E aí, como o pessoal fala, um Shyamalan bom? Foi um Shyamalan bom, eu acho. Eu acho que o filme, ele é muito correto, ele encaminha a história bem, você realmente se envolve, gera um clima de suspense e de apreensão bem interessante. O Shyamalan percebeu o grande trunfo que ele tinha na mão, que era o James McAvoy, que ele tá excepcional nesse filme. Ele meio que rouba o filme. Eu acho até que assim, o filme tem uma direção bem correta. Eu não diria que tem uma direção assim o Shyamalan tá um cara brilhante, mas o filme é bem conduzido, e quando tem um ator excepcional, ou que tá num momento excepcional, que é o caso do McAvoy lá fazendo as várias e várias personalidades, o filme cresce muito, assim, você não consegue tirar o olho da tela quando ele tá atuando e trocando de uma personalidade para outra. Nisso o filme é muito legal, e eu só não gostei, mas aí eu não vou entrar muito em detalhe porque eu não vou dar spoiler, porque tem um determinado momento em que tem não é exatamente um plot twist, mas tem uma revelação de alguma coisa, o filme vai por um certo caminho ali, tem uma solução ali no final, que eu enfim, não me agradou muito, assim, pra mim não serviu como um clímax que eu esperaria pra essa história. Mas até esse momento o filme me divertiu muito, assim, muito mesmo. Então, pra mim eu achava o Shyamalan bom. Bem legal. Sim, né? Uhum. Eu lembro que a gente tinha comentado, né, que eu assisti aquele The Visit, né, que é aquele filme dele das crianças que vão visitar os avós, né, e termina numa galhofagem louca do cacete, né, que eu até achei que o filme era propositalmente galhofa, mas eu acho que não, era pra ser sério, né. O Fragmentado é um filme, né, como o próprio nome diz, que fala sobre esse transtorno dissociativo de identidade, né? Que esse personagem aí, que é interpretado pelo McAvoy, ele sequestra 3 jovens, né? Uma dessas jovens é aquela personagem lá que é a Thomasin, né? Do filme A Bruxa, né? Aquela atriz que faz a Thomasin, o nome dela é Anya Taylor-Joy. E é legal, assim, eu gostei muito da interpretação dela, uma interpretação bem legal, né? Até porque é bem difícil eu acho que principalmente para atrizes muito jovens, né? Esse segundo papel pós um filme que recebeu muitas críticas positivas, né? É muito difícil isso, essa cobrança, né, e tal, né? A questão da expectativa, né? E eu acho que ela desempenhou muito bem. O McAvoy, ele tá sacanagem, mas eu acho, assim, que ele já é um ator que já chama muito a minha atenção. Que o filme, às vezes, nem é um grande filme, mas a interpretação dele, ele leva mesmo a status de, sabe, grandes interpretações. E é impressionante, gente, pra quem não assistiu o filme, tá na dúvida se vale a pena assistir, vale muito a pena assistir, que inclusive você consegue ver, como ele tem essa questão da mudança de personalidade, você consegue ver a transferência da personalidade. Com tudo, a postura, a maneira de andar, obviamente a maneira de falar, né, mas é uma interpretação muito boa. Sim. O filme, às vezes, ele flerta um pouco com o ridículo, até na maneira como ele trata essa coisa do distúrbio de personalidade e o que alguém com esse distúrbio conseguiria realmente fazer, mas o McAvoy não deixa a coisa desandar, ele segura. E aí o filme deu muito certo. Recebeu, né? Até umas críticas, né, referente a isso daí, né. Mas também eu acho que o foco principal do filme, ele não é a questão do transtorno, né? O transtorno é apenas um dos aspectos da trama, né? Sim, sim. Então eu acho que ao mesmo tempo ele não se leva tão a sério assim a ponto de falar, olha, você está fazendo
um serviço. Não. A compreensão desse tema. Então eu acho que na verdade não é um foco principal, e sim uma das questões. Ele né? introduz até alguns elementos dentro dessa coisa do transtorno que são até fantásticos perto assim de um determinado momento do filme, que aí é onde corre o perigo da coisa, mas é bem interessante. E também não querendo dar spoiler, mas sem entregar nada, sugere a possibilidade aí de uma continuação com crossover de outro filme do cara, que eu acho que não vai acontecer, porque eu acho que foi meio que uma brincadeira, mas que seria legal pra caramba seria, né? Convenhamos, se acontecesse. Eu achei divertido, eu achei interessante isso daí, divertido. Eu mesmo não tendo assistido ainda, mas eu me lembro que, se eu não me engano, foi eu mesmo que falei que poderia ser um crossover com outro filme do mesmo diretor, porque eu li ele mesmo falou. Agora, como eu não vi, eu não sei se confirmou ou não. Ele sugere, num determinado momento, ele sugere um crossover, meio que abertamente, né? Mas é o que eu te falei, eu acho que não vai acontecer esse crossover. Foi só uma sugestão que vai ficar ali dentro desse filme mesmo, né? Uma pena. Eu acho que ele quer mesmo meio que brincar, né? Como ele faz esse negócio que nem o Hitchcock, ele aparece no filme, né? Mas isso não é segredo, ele tem mania de aparecer, né? Nos filmes que ele faz. Ele meio que faz uma brincadeira com a própria carreira dele, né? E o Tarantino que fica dando assim, dicas de que personagem de um filme poderia estar aparecendo no outro, né? E aí ele faz isso de certa maneira, o Shyamalan. E até que é interessante, é divertido pensar nessa possibilidade aí que ele coloca. O Shyamalan é mais pra Tarantino do que pra Hitchcock, porque ele não só aparece, o Hitchcock passava na frente do carro com um cachorro, aparecia numa cena, uma coisa meio Stan Lee. O Shyamalan não, ele faz papéis mesmo, faz parte mesmo da história, tipo naquele com o Mel Gibson, que o Mel Gibson era Sinais, ele faz parte mesmo da história. Sinais, também naquele lá da vila, né, e tal, né? Ele faz o camel com carteira assinada, porque ele sempre faz um funcionário ou um empregado de alguma coisa quando ele aparece, o Shyamalan, né? Ah, legal. A gente não comentou, mas eu só queria dizer que, além, é claro, desses personagens, eu acho que as meninas também, elas estão bem, viu? As atrizes, né, que estão trabalhando no filme, fazem as jovens lá, né, as duas meninas. A atriz que faz a psiquiatra, que é impressionante, é a Betty Buckley, né? Eu fiquei apaixonada por ela, pela personagem dela, assim, pela firmeza, pela generosidade, né? E a constância que ela passa, assim, para uma das personalidades que aparecem lá para conversar, né? Achei bem legal. Eu achei que, assim, como boa fã de terror, né? Eu tô torcendo pro cara conseguir sair, né? Do buraco que ele tava, né? Porque é difícil, né? Era uma bomba atrás da outra. Então, torçamos. Tava bravo pro lado dele mesmo. Depois de Avatar, nossa. Esse daí foi terrível, né? Foi medonho. Mas tem quem defenda esse filme, viu? O Avatar. Se ele tivesse feito os 4 filmes, talvez tivesse sido uma quadrilogia legal. Talvez. Olha, você não fala isso nem de brincadeira, meu amigo, porque a pessoa que não entende o projeto que ela começou a fazer e fez a bosta que fez, é bom ela nunca mais sonhar com nada assim, né? Porque na verdade a única vez que eu senti vontade de realmente, pelo meu amor ao desenho, né, a vontade de meter a mão na cara dele foi essa. Mas, sim, de resto, estamos torcendo aí pelo cara aí que continue, aí o McAvoy, que ele consiga... ele já é, pra mim, na minha opinião, um grande ator, né, e tal, ele já tá amadurecido e tal, eu acho que, né, tem mais um drama dele, parece pra sair aí junto com a Charlize Theron, se eu não me engano, né, então... O McAvoy tá naquela época de máquina, um filme atrás do outro. Pois é. Tá. O Shyamalan, ele é um cara que ele é muito bom pra conduzir a narrativa, pra contar uma história. Ele tem essa habilidade. Só que em muitos momentos da carreira dele, ele em vez de acreditar nessa habilidade dele de conduzir pode até ser uma história simples, mas ela bem contada, bem conduzida, como ele sabe fazer, dá certo. Mas ele cismou que uma história
pra ser boa, ela tem que ter um grande plot twist, uma grande virada, uma grande... E começou a aparecer umas viradas nos filmes dele que não são viradas, grande virada coisa nenhuma, né? Que não até cai meio no ridículo. Então, o cara deixa de lado o que ele sabe fazer muito bem pra tentar investir nessa coisa de ter uma grande surpresa ali, que no fim não é surpresa coisa nenhuma em alguns filmes dele, ou quando você vê a surpresa, você vai falar, era isso, cara? Para, né? Então agora numa história onde ele tá mais sossegado, disciplinado e tentando contar bem a história, ele dá certo pra caramba. Diretor muito talentoso. Um dos filmes que eu gosto dele porque não tem... um dos filmes não, alguns dos filmes que eu gosto dele justamente por não ter isso, justamente é o Sinais e o Corpo Fechado. Uhum. Que ele não tem essa frescurada de não é nada disso. Corpo Fechado é o filme que eu mais gosto dele até hoje, entendeu? Eu gosto do primeiro filme que fez sucesso, né, e tal, nesse sentido, mas caramba, Corpo Fechado, esse daí ele me emocionou mais. Estranho, né? Uhum. Então eu gosto de Sinais também, até da Vila, eu reassisti a Vila, eu entendo os problemas que tem no filme, mas eu gosto dele, mas Corpo Fechado é o que eu acho mais legal, assim, mais, como é que eu posso dizer, redondinho, sabe? Uhum. É um filme contado de um jeito normal de um filme, pô, não é a fórmula dele de chega faltando 15 minutos pro filme acabar, não é nada disso que vocês estavam vendo. Não, veja, não é isso. Pô, toda hora? Todo filme? Aí não, né? Who are you? My name is James Delaney. You don't remember me. I remember you. James Delaney, is it? James Keziah Delaney. James Delaney. Corporal James Keziah Delaney. Well, look at you. Agora vamos jogar a bola pro Marcos aí, né? Que agora, quem sabe, eu acho que é uma recomendação, inclusive pro Alan, hein, Alan? Porque eu sei que você tá sempre procurando séries interessantes pra assistir, né? Uhum. E tal, então a gente andou assistindo uma série muito legal, assim, que talvez... não sei se tem muita gente assistindo, e a gente conversou tanto sobre, a gente curtiu tanto, né, Marcos? É uma série simplesmente genial, chamada Tabu, né, que tá passando no FX aqui no Brasil. Eu vejo, só para não interromper o Marcos quando ele começar, eu vejo o anúncio da Tabu no começo da Legião, sempre mostra. Olha só que legal, né? Com o nosso protagonista adorável, né? Uhum. Muito meigo em toda a série, né? Diga-se de passagem, né? Que é o Tom Hardy, né? Meiguice em pessoa, né? A série se passa nos anos 1800. E a trama basicamente é o seguinte, um sujeito que ele trabalhou muitos anos na Companhia das Ilhas Orientais, ele morre e a princípio ele tem apenas uma filha viva, porque o filho teria morrido na África durante umas viagens que o filho mais velho, se eu não me engano, teria empreendido. E essa moça, ela tá crente que vai herdar alguma coisa que o pai teria, né, juntado, dinheiro, terras, só que o pai deixa tudo... Não, detalhe, ela é interpretada pela Una Chaplin. Isso. É descendente do Chaplin. Exato, sim. E que a gente pôde vê-la na terceira temporada de Game of Thrones, né? Inclusive na famigerado Casamento Vermelho. Só que o pai deixa tudo que ele tem para esse tal filho que teria morrido na África. Esse filho aparece no dia da leitura do testamento e ele se tornou lá, vivendo lá no continente africano, convivendo com a cultura de lá, ele se tornou uma espécie de feiticeiro canibal, né? E é interpretado pelo Tom Hardy. E só que esse pai, essa herança que o pai dele deixou, tem ali um pedaço de terra nos Estados Unidos que ele tem uma importância estratégica para a coroa inglesa,
pro governo americano e pra Companhia das Índias. E aí a série vai ser em torno da disputa por essa porção aí de terra que o pai deixou para ele e os métodos que ele tem nada ortodoxos de se proteger, né, contra as tentativas aí dessas três potências aí, duas potências governamentais e uma potência comercial que querem tomar o que é de direito dele. É uma série muito legal e divertidíssima e com assim enfia o pé na jaca quando se trata de violência, de coisas assim chocantes, não chama tabu à toa, né? Sem entregar muito para o pessoal não ter nenhum spoiler, mas a série não chama tabu sem motivo. Não, e detalhe, eu não sei nem se é spoiler, porque você falou uma palavra, você falou que é sobre canibalismo, né? E canibalismo é tabu, né? Quem lembra daquela série antiga da National Geographic, né? Que não tinha aquela série Tabu, né? Que ficava tipo assim, visitando povos e conhecendo costumes e tal, coisas que para outros povos, assim, até pela questão esse preconceito mesmo, né? A gente não ter essa vivência, a gente acha que algumas coisas são tabu, né? Canibalismo, óbvio, é tabu, né? Mas em algumas sociedades não é tabu, né? Então, que nem incesto também, né? Então é assim, é uma série que eu acho que ela é impressionante, gente, porque ela é visualmente maravilhosa mesmo, entendeu? A ambientação da época, aquela sujeira, porque se tem uma coisa que me desagrada nessas séries assim de época, é quando todo mundo parece limpo, a rua parece limpa. Não Cara, funciona. é tudo podre. Então as pessoas elas pisam num misto de lama e fezes e urina, né? E é tudo uma desgraceira total. Imagina só a Inglaterra nessa época, gente. O personagem do Tom Hardy, a gente fica com a clara impressão que ele passa os, 6 meses que a série cobre sem tomar banho. Pelo menos. A gente ficou brincando, assim, porque não, assim, com qual momento ele toma banho? Só quando jogam ele numa água, aí ele fica molhado. Quem gostou, por exemplo, de Penny Dreadful, essa série também ela tem uma característica que ela meio que tem o clima e ela pega algumas coisas, não personagens específicos, mas da literatura inglesa também, ela tem um pouco de Joseph Conrad, ela tem um pouco de Robert Louis Stevenson, não dos personagens específicos, mas daquele clima e de algumas características dos personagens e da ação que você encontra nesses livros. É bem interessante, assim. Com certeza, clima é mais importante do que, às vezes, o que você tá... O clima é o que faz você assistir a série, pô. Uhum. Penny Dreadful tinha um clima muito maneiro. Muito bom, cara. Que saudade bateu agora. Agora, o Marcos falando a história do personagem, aí eu aqui na minha cabeça, poxa, se trocar de lugares e de situação, o cara é o Punho de Ferro, né? É só trocar o voodoo pela arte marcial. Boa! Pois é. Não, falar que ele é uma mistura de Coronel Curtis do Apocalipse Sinal com o Conde de Monte Cristo, algo por aí, sabe? Não, isso é certo. A série ela flerta com esses grandes personagens assim da literatura inglesa, né? E claro, o lado mais negro desses personagens, que é isso que é interessante, porque ele é um personagem que ele é totalmente anti-herói. Ele não é nada heróico e tal, e né, as coisas que ele faz são impressionantemente violentas, né? E o elenco é impressionante, gente. Só pra comentar, olha só o elenco, gente. Tem o Mark Gatiss, né? Que ele faz o Príncipe Regente. Tem o Jonathan Pryce, gente. Quem é que não lembra daquele velho safado terrível que, né? Do Game of Thrones, né? Você lembra, Alan, do Jonathan Pryce, do Alto né? Pardal, né? Aliás, ele tá maravilhoso. Alan, tu vai adorar essa série, porque ele tá maravilhoso. Ele tá fazendo o que ele realmente faz com maestria, que é um vilão, mas é um vilão que não tá nem fingindo ser bom. Ele é um vilão mal feito pica-pau. Isso é muito divertido. Inteligente, sabe? Também, né? Ele usa muito raciocínio, muito esperteza, né? É isso. Mas não tanto quanto o personagem do Tom Hardy, que é o James Delaney, né? Que ele é impressionantemente esperto, viu? Não, mas a série vale muito a pena, gente. Eu sei que tem muita gente que não assistiu, né? Talvez não tenha tido toda essa divulgação,
Mas, cara, não tenha medo, vá assistir, você vai se divertir. Quem gosta de literatura vai reconhecer essas nuances de personagem, né? Todas essas histórias de vingança, de ódio, de sandice, né? E tal, e vai se encantar, porque além de tudo, ela flerta com a fantasia, né? Em certos momentos, e claro, né? Com o terror, né? Uma série que ela tá muito assim, pau a pau com Penny Dreadful, porque ela tem esse negócio de ter coisa de bruxaria, magia e tal, mas não assim, ela não, como é que eu posso explicar? Ela não encaminha-se pra fantasia descaradamente, né? Mas os personagens acreditam nessas coisas, então isso fica muito interessante. Eu vejo sempre o anúncio dela no começo como eu já falei, da Legião. Só que quando eu escutava, quando eu mostrava assim, Tabu, uma nova série, bababá, eu falei, pô, esse Tabu deve ser negócio de romance entre parentes e qualquer coisa assim. Nem me deu o trabalho de procurar, pô. Tem alguma coisa a ver, de certa maneira, né? Eu pensei que fosse um drama. Não, tá mais por uma aventura, né? Com altos índices de violência, né? É muito boa. Assistam a isso, porque vocês vão curtir. E aí, de repente, garante uma segunda temporada, né? Porque ela acaba também com deixa aberto aí a possibilidade de uma segunda temporada, né? Legal, gente, legal. Just watch yourself. No. We don't want any trouble. Sorry. Come on. Citizens of Jeddah, you must come forward with information of... His sister will be looking for him. The temple's been destroyed, but she'll be there waiting. We'll give her your name and hope that gets us a meeting with Saul. Hope? Yeah. Rebellions are built on hope. Posso trazer uma recomendação, então? Deve. Eu assisti, na verdade eu reassisti, né? Porque saiu na locadora do nosso amigo Paulo Coelho, o Rogue One, né? Eu, na época que eu assisti, no hype, né? Assim que saiu, eu já fiquei emocionada pra caramba, né? E olha que eu não me considero, gente, uma grande fã de Star Wars, sabe? Eu não sou aquela pessoa que, nossa, eu quero tudo do Star Wars e tal, eu vou, sei lá, ler os livros. Não sou eu, essa não sou eu, né? Mas é uma história que ela me encantou muito, né? E me emocionou, e agora, então, nessa revisão, eu fiquei ainda mais emocionada, porque teve essa questão do falecimento da Carrie Fisher, né? E da mãe dela, né, posteriormente, que foi muito, abalou todo mundo, abalou demais, né? E esse acontecimento aí, a mãe faleceu um dia após o falecimento da filha, né? Nossa, eu ainda fui assistir, até comentei com a Alan, Bright Star, né? Que já tinha sido gravada e tal, com a Carrie Fisher, a mãe dela, elas dando vários depoimentos, né? Falando sobre a carreira, muitas fotos assim de produção, fotos de família, entrevistas com o irmão, né? Com outro filho, né? Irmão da Carrie Fisher. Tu assistir depois disso tudo é muito, né? Abala bastante, além de tudo, né? Apesar de só aparecer numa sequência muito pequena, né? Isso daí mexe com a gente, porque a gente já sabe o que esperar, né? O que vai acontecer, né? Então foi demais, gente, assistir o Rogue One. E, sabe, eu não sei se tem alguém aqui que não viu ainda. Eu acho que o nosso público deve curtir também, mas foi excepcional, né? Sei que tu também reassistiu, né, Alan? Sim, eu reassisti. E além dessa questão do falecimento da Carrie, uma notícia boa que eu li é boa, mas pelo menos que é legal que ela deixou as cenas do próximo Star Wars dela, já estavam todas gravadas. Aí a gente ainda vai ter mais um pouquinho dela no cinema, já tá tudo gravado. Só vão ver como vão fazer lá no próximo, mas isso ainda não tem nem data de lançamento e tal. Mas rever o filme, rever esse filme, ele já é um pouco mais emocionante, porque você sabe que a partir de certo momento,
quem é fã do Star Wars não precisa ser fanático, mas quem é fã sempre ouviu falar nesse esquadrão e o destino do esquadrão. E ver aquilo foi... Cara, eu considero assim, eu gosto muito do Império Contra-Ataca, eu acho o melhor de todos. E eu boto o Rogue One agora em segundo lugar. Dentro da trilogia do Star Wars eu boto o Rogue One como filme legal, como o filme que eu mais gosto, eu boto ele em segundo lugar. E tirar o Império Contra-Ataca do primeiro vai ser difícil, porque vai ter que ser um filme muito bom pra tirar. Mas... Pô, eu me emocionei pra caramba, mais do que quando eu vi da primeira vez. Eu me emocionei muito mais. E você, Marcos, quer falar alguma coisa, querido? Eu sou fã de Star Wars, né? Gosto bastante da saga. E eu achei esse filme também sensacional. Eu concordo com o Alan, eu colocaria também ali... Pra mim, ele é um filme que ele perto da antiga trilogia ali, tão santificada pelos fãs, ele se coloca perto desses filmes sem vergonha nenhuma. Ele tá ali pau a pau. É um filme muito, muito interessante, traz outros aspectos ali desse universo que a gente intuía, mas nunca tinha visto abertamente. Tem essa emoção toda dessa coisa de ser um filme de guerra, realmente. Essa destruição toda que a Estrela da Morte consegue causar, você nunca viu tão de perto, de uma forma tão palpável, e você começa a entender o que moveu aquelas pessoas a se arriscarem tanto para tentar impedir que aquela arma fosse usada mais vezes. E... os personagens aí que você vê durante... Você só vai ver nesse filme, mas você consegue se apegar a eles, né? É muito interessante isso, esse esquadrão que a gente só conhecia pela lenda, quando essa lenda se encarna, você vê essas pessoas de carne e osso ali, vivendo essa aventura e esses perigos todos, é muito bacana. Muito bacana mesmo. Foi um grande acerto aí, né? Pra mim também muito do mérito disso tá na mão do diretor aí, ele entendeu... todo esse espírito que a coisa tem, ele olhou para a história e falou, olha, o pathos dessa história é esse aqui, esse é o ponto forte dessa história tá nisso, e é nisso que eu vou seguir, vou me apegar, e deu muito certo, sabe? Eu gosto também bastante do filme. Ele é belíssimo visualmente, né? Não sei como não ganhou o Oscar de efeitos especiais, ou não ganhou, né, na verdade, que eu me lembro. Não. não ganhou, enfim. Não. Essas coisas. Ele teve, assim, por exemplo, se obviamente, como fã, ou como cara que gosta de um pouco de filme, algumas coisas eu faria diferente, não no filme. Eu gostei da história toda, eu gostei da resolução, eu gostei de tudo. O que eu particularmente não gostei foi do uso do CGI com o Tarkin. Tarkin, né? O nome eu acharia mais legal, como cara que gosta de ver filme, se ele não aparecesse de frente, ele tivesse sempre de costas, de lado, a gente identificasse, mas, sabe, a gente não tivesse aquela visão completa dele de frente, porque os olhos de CGI sempre traem, não adianta, fica parecendo um boneco, não tem jeito. Tanto que, por exemplo, no Watchmen, eles usaram a cabeça do ator e botaram o corpo dele de CGI. Porque não dá para reproduzir os olhos de uma pessoa. A expressão facial, por mais parecido que seja, mais bem feito, mas se ele for humana, os olhos não funcionam. O Sméagol, o Gollum, funciona pra caramba. Por quê? Porque ele é todo deformado. Ele é aquele olho grandão e tal. Então você olha pra ele e você... não é um humano. É aquele princípio de desenho animado. Você olha para aquilo ali, não é um humano. Agora, poderia ter sido feito assim, sabe? Assim, até no caso da última cena e tal, poderia ter sido daquele jeito. Beleza, aí ficou legal porque tinha que mostrar. Mas o Tarkin eu achava que não precisava. Não sei, é a minha única ressalva. Eu posso discordar de você assim um pouquinho, assim, porque eu entendo, né, que eu acho que tem algumas limitações nessa questão, né, do CGI e tal, da maneira como foi feita. Mas é que é uma homenagem tão fodida, né, com perdão do palavrão, porque, pô, você tem se eu sou a produtora, eu falo, cara, como é que eu vou substituir o Peter Cushing, né? Porque ele é um dos grandes nomes do cinema, não é verdade? Uhum. E não é nem só a questão do Star Wars, isso é a questão de ter o Peter Cushing, né? Então, é o Cushing. Causa um pouco de estranheza, mas a gente entende como uma homenagem, né? Que não
não faz com que o filme decaia, né, de certa maneira, né? Não. Até o filme tem cenas grandiosas, né? Adorei a cena do Darth Vader, né? Impressionante, muito legal, né? Mas eu gostei muito do filme, e é interessante porque ela é uma personagem, né, a personagem principal, que ela é uma personagem que ela é quase antipática no começo, né? Uhum. E ela vai ganhando o espectador, isso é muito interessante. O Mads Mikkelsen não precisa nem falar muita coisa, né? Porque eu sou fã pra vida desse daí, né? Então, ele pode aparecer 10 minutinhos de filme e a gente já tá, né, feliz, né? Porque, putz, é um ator legal, né? Que a gente gosta muito, né? Mas eu gostei muito. Eu, como uma pessoa não tão... não é que não seja fã, mas não uma entendida de Star Wars e tal, eu fiquei bem feliz com o que foi realizado ali, me emociona no final muito. Gente, como aquele personagem lá esses personagens aí que são interpretados pelo Donnie Yen, né, que já é um ator marcial muito legal, né, que eu gosto bastante, e o Wen Jiang, né, que os dois fazem os dois amigos, né, o Donnie Yen faz que é o homem cego, né, que tem a fé, né, que é impressionante, gente, as cenas deles são muito bonitas, né? Eu gosto muito de filmes sobre amizade, né? Quem escuta os podcasts aqui sabe como a gente gosta e acha isso bonito e quanto emociona, né? Então é lindo aquilo, assim, é aquela história, assim, uma história que não é uma história de muitas esperanças, né? Óbvio, né? Mas ela emociona e ela causa tensão, e é isso que é interessante, porque você já sabe qual que é o destino, né, de Rogue One. Olha, uma coisa que eu digo assim, com certeza... entrou pro cânone, né? Vocês acham? Entrou, né? Totalmente, as pessoas gostaram. É muito mais feliz na memória, eu acho, das pessoas do que o 1, o 2 e o 3, por exemplo, né? Na minha opinião, com certeza. Assim, é clara a diferença quando você não vê o George Lucas dirigindo. O filme é muito mais legal. Quem é fanático que me perdoe, mas não. O Império Contra-Ataca só é tão bom porque não é o George Lucas dirigindo. O cara ele é o pai da criança, mas ele não soube criar, né? Ainda bem que agora tem outras pessoas cuidando, né? Com a tutela. Sim. Então, não sei se tu sabe, Alan, o Marcos é um grande fã de Clone Wars, né? Tanto de Clone Wars como de Rebels. Tu também assiste, o Alan? Sim, assisto. Sim. Eu não sou um grande fã, mas eu assisto. Assim, eu não consumo muito do universo expandido, não. Assim, o máximo que eu consumo do universo expandido de Star Wars são os jogos. Os jogos, sim, eu gosto muito, mas as animações e livros e tudo que vem assim por fora dos filmes do cinema, eu consumo pouco. Eu não sou aquele grande consumidor. Pô, legal. Marcos, fala um pouquinho sobre o Clone Wars, né, que tá disponível na Netflix e tal, o pessoal pode assistir. Rebels, eu acho, não sei se tá na Netflix também. O Clone Wars é uma série que foram 6 temporadas, ela se passa entre os episódios 2 e 3 dessa nova, da segunda trilogia ali que o George Lucas fez. E o Rebels é uma série que se passa logo depois do episódio 3, depois que a República cai e o Império ele ascende. E são duas séries que eu acho bem legais, acho bem interessantes, bem divertidas. Elas têm mostram muitos detalhes ali desse universo da Guerra nas Estrelas. Você na Clone Wars você viaja para diversos planetas, conhece várias civilizações diferentes, culturas diferentes desse universo fantasioso ali. É tudo muito bem explicadinho de como é que foi essa queda da República, por que os Jedi caíram, como é que foi executado esse plano aí do Darth Sidious lá, do Imperador Palpatine. E depois no Rebels você vê como é que a Resistência foi se formando, os problemas e as dificuldades que a Resistência tinha para conseguir enfrentar o Império com poucos recursos, com falta de grana, falta de armamento, como é que eram as rotas de fuga para roubar material. Então, para quem tem interesse por todos esses detalhes daí, é uma coisa interessante, é bem bacana. E tem uns fanservices até no Rogue One, que aparece a nave fantasma, a Ghost, por exemplo, durante o ataque lá em Scarif. Então é bacana, é interessante. A Rebels está disponível as primeiras 2 temporadas na Netflix e o Clone Wars está disponível as 6 temporadas. Sim, é bacana. Eu pelo menos gosto, eu acho interessante. A animação é meio datada, né? Aquela animação 3D
com aquele orçamento que não é exatamente... Mas os roteiros são interessantes, superam um pouco as limitações ali que a animação possa ter, né? Em alguns momentos. Legal. Alguém quer dar mais alguma recomendação? Na verdade, eu vi 15 filmes essa semana. Só que Eita. desses 15, só 3 eram inéditos. Ah. Eu revi tanta coisa, mas tanta coisa. Eu revi Starship Troopers. Opa. Eu revi a trilogia Riddick, que eu não sei lá porque eu gosto. Deve ser a única coisa que eu gosto do Vin Diesel. Eu também gosto. Pô, eu adoro aqueles filmes trecheira do caramba. Revi... saiu esse novo Underworld, acho que é o 5º filme. Aí eu aproveitei e revi os outros todos também, numa pancada só, pra botar tudo em dia, que eu já não me lembro há quanto tempo fazia que eu tinha visto. Eu revi Um Tira da Pesada, que eu ri o filme do começo ao final, eu revi rindo. Eu não me lembrava que Um Tira da Pesada era tão divertido, cara. Um filme que custou... Aí depois eu fui olhar no IMDb, né, assim, porque os filmes de hoje em dia, os caras fazem um filme com 150 milhões de dólares, aí o filme rende 20 milhões, um fracasso total. Aí eu fui olhar no IMDb, o Tira da Pesada custou 14 milhões e rendeu 234 milhões, cara. Foi aquilo que botou o Ed Murphy rico. Foi o filme que projetou o Ed Murphy. Eu não fazia ideia que tinha rendido tanta grana um Tira da Pesada, o primeiro. E eu também não me lembrava que o diretor, além de ter dirigido Um Tira da Pesada, ele dirigiu Fuga à Meia-Noite, Perfume de Mulher, Encontro Marcado e aquele lixo terrível com Ben Affleck e a Jennifer Lopez, que é Contato de Risco, que é um terrível, horroroso. Aquele filme tem nota 2 no MDB, 2. E não é todo mundo que atinge isso. Sim, mas o que eu vi, que eu nunca tinha visto, foi um filme chamado Wild, com a Reese Witherspoon. Nossa, esse filme é incrível, Alan. Amo muito esse filme. É um filme de 2014, né? Um filme de 2014, dirigido pelo Jean-Marc Vallée, acho que é isso. É quase uma natureza selvagem, né? A jornada da heroína, né? A jornada do encontro a si mesmo. É maravilhoso esse filme. Isso. É aquele cara que dirigiu o Clube de Compras Dallas. Que é um filme também muito legal, é baseado numa história real, eu recomendo, é um filme que você... Pô, eu até postei no Facebook, quando eu acabei de assistir, eu falei que eu queria botar uma mochila nas costas e fazer aquelas 1.100 milhas que ela fez lá andando, cara. Provavelmente eu ia morrer no meio do caminho, mas eu queria fazer também, Entendeu? E um filme inédito, assim, só a última recomendação, que é um filme que eu não vi, assim, ninguém falar nada, é um filme chamado First Girl I Loved. Não conheço. Você viu esse filme? De 2016. Esse eu não vi. É a história de duas garotas adolescentes de 17 anos e a Sasha, como é que é a outra? Anne. A Anne se apaixona pela Sasha no último ano do segundo grau, que eles chamam lá, que seria o nosso segundo grau. E ela quando revela pra ela, aí dá aquele bolo doido de adolescente, e o melhor amigo era afim de ficar com ela, porque aquele melhor amigo que é apaixonado, parece aquelas comédias de John Hughes dos anos 80, só que com a diferença que ela, garota, não gostava de um outro garoto, gostava de uma outra garota, mas não é naquela pegada de comédia, é um filme atual e tal, legal, um filme com um clima muito bom, e uma coisa que eu achei engraçada, que eu só fui ver com mais ou menos uns 40 minutos de filme, que a garota, a Sasha, que ela é a estrela do time de... Ai, meu Deus do céu, agora eu vou fazer igual a Angélica, como é que é o nome do esporte? Sou eu mesmo, porque eu nunca sei nome de esporte nenhum, entendeu? Eu só conheço futebol, vôlei. É um daqueles esportes que só tem escola gringa. Ela é a principal do time, a mais famosa do time. Ela é aquela garota, aquela Brianna Hildebrand, que é a
a Negasonic Teenage Warhead do Deadpool, só que ela tá de peruca, porque ela tinha acabado de sair da filmagem do Deadpool, e no Deadpool ela tá com o cabelo cortado à máquina. Então eu levei uns 40 minutos do filme pra reconhecer que ela era aquela garota de peruca. É muito engraçado, cara, quando você vê quem é, aí você fala, ué. É um filme que eu recomendo, é um filme muito legal, divertido de ver, é um filme sobre descobrimento, sobre amores impossíveis, é bem legal, tem uma pegada, não é profunda pra caramba, mas é legal, é legal de assistir, legal, é divertido de assistir. Legal. E o Wild? Ah, bacana, bacana, 2 recomendações legais. Ah, posso deixar só a recomendação que você não veja, uma recomendação que você não perca tempo vendo, que é o último filme da série Resident Evil. Eu pensei assim, nossa, eu falei assim, eu vou assistir o filme, tu não veja. Eu falei, eita, como assim? É o Resident Evil. É a recomendação de não vir, é o último filme. Cara, a série Resident Evil eu já tô poupando o meu tempo desde os últimos 3 filmes, então... Esse filme tem a pior edição que eu já vi. Se você quiser ver pra você... passa raiva, ele tem a pior edição que eu já vi na... Tipo assim, uma cena que a mulher vai dar um soco na outra, deve ter uns 8 cortes de cena, sabe? Pra dar um soco. E fica assim numa velocidade absurda. Eu tava ficando zonzo vendo o filme. Imagino você, porque você é fã, né, da atriz, né? Deve ter sido da Mila. Saco mesmo, né? As cenas que não são de luta, elas são dirigidas por uma pessoa normal. Aí quando entra a cena de ação, que é a metade do filme, correndo pra lá e pra cá dos zumbis, velho, parece que os caras filmaram cada cena com as 8 câmeras diferentes e fica cortando de uma pra outra, de uma pra outra, de uma pra outra, ininterruptamente, papo de 2 segundos cada cena. Eu tava ficando zonzo. Aquilo no cinema deve ter sido terrível de assistir. Mas detalhe, deve ser o mesmo diretor, né? Porque o cara tá dirigindo vários filmes do Resident Evil, não é? Parece que ele só não dirigiu 1 ou 2. É o mesmo cara desde o começo. Então, estranho, né? E esse filme teve um problema de produção, eu acho que parece que teve morte no set de filmagem, atrasou pra caramba o filme, né? Foi problemática a produção, né, desse último aí, né? Que é o último terrível, mesmo agora, terrível. Parece, né? Inclusive. Bom. Pode ser. É que agora a mania é as franquias irem até o 10, né? Então nunca se sabe. Pois é. Não, mas esse daí é capítulo final mesmo, né? Mas isso aí não me engana desde sexta-feira 13, tá? Sexta-feira 13, parte 4, capítulo mas final. Mas sexta-feira 13, esse daí pode ter eternamente, porque o Jason, se tu, dá um espirro, ele volta, entendeu? Mas tem um lá chamado parte final, capítulo final. Aí eu, não, é os pega-trouxa, né? Os pega-trouxa. Everything about you, Connor O'Malley. The truth you dream, the truth that you hide. That tree's amazing. It's been here for thousands of years. How does the story begin? It begins with you. Não, eu ia só recomendar aqui pra finalizar, né, que eu assisti um filme, um drama, né, eu gosto muito de drama, né, e foi um drama belíssimo, né, inclusive eu assisti com o Marcos, né, o filme, o título dele é A Monster Calls, né, que é um drama de fantasia, né. Não sei se tu ficou sabendo desse filme, Alan, que ele é um filme que você assistiu? A voz do monstro é do Liam Neeson, né? Do filme. A gente tava falando aqui de Rogue One, né? Da Felicity Jones, né? Que a gente não nomeou, mas é a Felicity Jones. E ela também tem um papel muito importante, né? Nesse filme aí, que ela faz a mãe, né? Que é a história do menino, que ele tem que lidar ali com os problemas na escola, com o bullying e tal. E principalmente com o fato da mãe dele tá morrendo de câncer, né? Isso aí não é spoiler, porque isso daí é uma coisa que tá no trailer, né? E tem a Sigourney Weaver, que ela interpreta a avó, né? Tá fazendo um papel muito lindo, gente. Que papel poderoso, né? Eu acho que tá todo mundo muitíssimo bem. Eu fiquei, sem brincadeira, eu fiquei boba com o menino, com o ator, viu? Impressionante, é Toby Kebbell o nome dele, né? Esse menino, cara, ele arrebentou a boca do balão.
cara, sabe? Assim, a interpretação dele é uma interpretação dramática, sabe? E o filme também tem uns efeitos que eu gostei bastante. Eu gostei desse negócio, dessa mistura de componentes, né? Do jeito que... Porque tem um momento que o monstro ele começa a contar algumas histórias, né? Um negócio assim. E, claro, essas histórias vão ter a ver com questões pessoais, né? Da criança de uma maneira ou de outra. E o jeito como essas histórias são contadas, as animações, a animação do monstro mesmo, esse negócio de ser... claro, uma fantasia, até uma fantasia negra, eu diria, né, uma dark fantasy, né, uma história, eu fiquei com vontade, Alan, de ter o livro, muito mesmo, né, vontade de ter, porque as ilustrações que eu vi na internet, né, elas são de uma beleza, sabe, acachapante, sabe, o filme me emocionou muito, eu amei muito o filme, sem brincadeira, assim, eu até fiquei meio assim, bolada, e quase ninguém falou desse filme, sabe, o filme, estreou, as pessoas só falaram, ok, legal. E, pô, é um diretor, J.A. Bayona, né? Que tu vai lembrar, pô, do filme que ele fez que é aquele filme lá do tsunami, que ele é maravilhoso, aquele filme lá com a... O Impossível, né? O Impossível, The Impossible, Que filme sensacional. Ele é o diretor do Orfanato, né? Talvez seja a primeira obra que eu tenha assistido dele, que eu gostei muito, né? Um filme de terror, né? Uhum. Mas esse O Impossível, que é com a Naomi Watts... eu vi Uma Criança também, é um filme que ele te balança, né? Tu fica balançado, né? E esse A Monster Calls eu fiquei balançada também, viu? É um filme impressionante, assim, eu fiquei com vontade de que todo mundo, tipo assim, o menino, o diretor, a própria Sigourney Weaver, sabe? Que tivesse mais filmes assim, com esse teor, sabe? De drama, essa coisa forte, sabe? Porque o cinema também é mais do que apenas diversão, né? Uhum. E tal. As histórias dramáticas, elas são legais, né? Pra você ter uma reflexão, né? Dá pra fazer um né? paralelo aí até com o Labirinto do Fauno, por exemplo. Que segue um raciocínio assim meio próximo dessa coisa de você ter um conto de fadas, que não é exatamente um conto de fadas sombrio, e elementos fantásticos que representam os sentimentos ali, né? Do protagonista. E esse filme é muito bacana mesmo, o Monster Calls. É bem... Vale muito a pena assistir, tanto pelo quesito da parte da fantasia, que é muito interessante, quanto pela parte dramática, que é muito bem trabalhada também, com atores que estão afinadíssimos, né? É verdade. Não, e tem uma coisa legal, eu gosto muito desse diretor, e ele gosta muito da Geraldine Chaplin, né? E eu gosto dele porque ele gosta dela, e ela é muito foda, a Geraldine Chaplin, e ela aparece no filme, né? Tanto como ela aparece no Orfanato, ela também aparece no A Monster Calls, né? Ela aparece como a diretora da escola do menino, do Connor, sabe? Cara, que filme que balança, viu? Eu quero que saia um release muito perfeito dele para que eu possa fazer a revisão, viu? É muito legal, gente. Mas é um filmaço, é recomendado. Realmente tem que esperar sair aquele release bonitão e fazer aquela revisão olhando até os cantinhos assim da tela, pra ver todos os detalhes. É um filmaço, E o que vocês acharam da voz do Liam Neeson, cara? Ficou maravilhoso, né, cara? Ficou assim, muito legal. Ficou assim. Tá certo que eu fiquei esperando a qualquer momento o monstro disser que eu tenho habilidades que eu desenvolvi e eu vou te encontrar e eu vou te matar, mas ainda bem que ele não falou isso, né? Aonde você estiver eu vou te encontrar. E vou te matar. A última recomendação que eu posso deixar é para quem quiser assistir a série Legião. Quem quiser assistir, quem curtir um universo X-Men, assista. Eu posso te perguntar um negócio? Essa série aí eu meio que me bolei com ela também. Eu assisti tipo uns 2 episódios, eu tava no 3º episódio. E sabe quando a série começa a te desanimar? Né? O pessoal vai me xingar agora, né? Porque eu tô sabendo que saiu um episódio espetacular, né? Aí tá todo mundo, nossa, essa série é incrível. Eu tava naquele ponto assim do espectador, eu me perguntando o que eles estavam querendo exatamente com essa série, né? Mas eu vou continuar, viu? Eu confio em você, Alan. Eu vou continuar assistindo. Tá no 7º episódio. O cara que assistiu o primeiro episódio e não se lembrar de Suspiria, eu fiquei assistindo assim, eu falei, caraca, esse cara deve ter assistido Suspiria 50 vezes, aí pegou todo aquele estilo de fotografia do Dario Argento naquela cena do hospital, pô. Sim. A série é muito referencial, né, a série, né? Até o primeiro episódio, que aliás eu acho muito legal,
Assim, é bem... Tem uns cortes interessantes, né? Uns planos malucos, né? Eu até me perguntei, nossa, será que eles vão conseguir manter isso daí, né? O primeiro episódio é muito legal, muito legal. Eu gostei muito. O começo me lembrou aquele comecinho do Watchmen, aquela cena em câmera lenta com a música, contando a história e o moleque se crescendo de bebezinho. Muito legal, cara. Aquele começo é muito legal. Nossa, o pessoal tá elogiando muito a atriz, né, que faz tipo a amiga dele, né? Que não dá pra falar muito, porque eu não sei se o pessoal assistiu, né? Que ele tem uma personagem que é uma amiga, né? Que essa atriz, ela tá arrebentando. E o pessoal tá falando, nossa, a gente quer essa atriz em tudo quanto é série, gente. Por favor, que essa mulher é maravilhosa e tal. E ela é mesmo, né? Ela é incrível, né? É uma série que pega de surpresa, assim. Uns amigos estavam falando, mas eu tava fazendo essas maratonas que eu faço infinitas de rever séries. Tava revendo Firefly, aí tava revendo Deep Space Nine. Porra, 7 temporadas de a nova geração. Aí quando eu peguei pra ver essa, eu falei, caramba, o primeiro episódio eu falei, caramba, quase que eu maratonei os 7. Eu falei, não, calma, um por dia. Tá muito bom. Tu tá aguardando pra não acabar logo, né, e tal, né? E outra também muito legal é que, eu tô esticando o bagulho, não vai acabar nunca, mas é uma série que tem uma pegada mística, uma pegada mística oriental, Into the Badlands. Vocês já viram essa série? São 6 episódios só. Eu nunca vi, mas já ouvi falar que é bem interessante, viu, essa série aí, Into the Badlands. Eu não assisti ainda. Cara, a primeira vez que eu assisti, eu só fiquei pensando no Tigre e o Dragão. Não sei porquê, mas eu fiquei naquele clima, daquele mundo místico, onde o negócio resolve na porrada. Não tem conversa. O cara quer conhecer aquele pedaço do Matrix que o cara fala que não sei quando você quer conhecer uma outra pessoa, você luta com ela. Então é mais ou menos nessa pegada. A porrada come, bonita pra tudo quanto é lado. São 6 episódios só. Não, se contar se contar um pouco, porque ela é muito curta, não dá pra dar spoiler, mas tem aquele cara do filme que ele é o cego e os malucos invadem a casa dele. Esse ator é maravilhoso. Stephen Lang. Ele tá lá, ele tá nesse... É o cara do Avatar, né? Sei. Isso. Não é uma série que você vai falar assim, caramba, indispensável, mas é muito legal de assistir. Legal, fiquei curiosíssima. Vou conferir, Alan, sem dúvida, vou conferir. Pô, o primeiro episódio da segunda temporada saiu agora e na locadora você acha já o Blu-ray mesmo da primeira, 6 episódios em Blu-ray. Maravilha, melhor ainda, né? Coisa linda. Legal. E você, Marcos, tem alguma recomendação a mais, querido? Na verdade, eu tenho 2 recomendações rapidinhas pra fazer. Pode ficar à vontade. Se não for... uma delas é o filme que eu assisti essa semana. Eu assisti 3 filmes da Margaret von Trotta, aquela diretora alemã maravilhosa. Vale a pena assistir qualquer coisa dela, mas eu vou recomendar principalmente o Hannah Arendt, que é um filme que conta o período em que a Hannah Arendt foi acompanhar o julgamento daquele carrasco nazista, o Adolf Eichmann, que ele estava vivendo escondido na Argentina, foi pego pelo serviço de inteligência de Israel e foi levado para ser julgado em Israel. E a filósofa, socióloga e jornalista também, Hannah Arendt, ela foi fazer uma cobertura do julgamento. E o filme conta esse período em que ela esteve lá cobrindo o julgamento, as conclusões que ela tirou que foram muito polêmicas. Então é um filme que vale muito a pena e tem esse monstro dessa atriz que é a Bárbara Sukova, né? O papel principal. Então vale muito a pena. E a outra recomendação é a série da Netflix Samurai Gourmet. 戦乱の時代、斧が腕一つで世を渡る男がいた。ノブシである。定年を迎えたしがない還暦男、霞武史。自由を持て余す彼が見つけた小さな喜び。それは一人飯。定年して初めて視界が開けたような気がする。だが至福の時を邪魔する現実。Ai, maravilhosa, eu vi também.
Caraca, essa série é maravilhosa, gente. Eu me metendo na recomendação do Marcos. Gente, essa série, ela é baseada no mangá. E, cara, é a série que você não pode assistir com fome de jeito nenhum. E não é nem tipo Masterchef. Esquece Masterchef, não. É o prazer inenarrável de você se alimentar, né? Fala um pouquinho, Marcos. Eu tô apaixonada por essa série também. Então, a série conta a história de um senhor japonês. Ele é um executivo de alguma empresa e ele se aposenta. E aí, durante a aposentadoria, ele resolve que ele quer ocupar o tempo dele. Ele vai fazer uma espécie de tour gastronômico na cidade em que ele vive. E é uma série muito, são episódios curtinhos, 20 e poucos minutos cada um, muito gostosos, porque para ele, cada restaurante que ele vai conhecer, cada prato que ele vai experimentar, vai trazendo recordações também da juventude dele. É uma espécie de aventura, de descobrimento e também dele buscar a memória de tudo que ele já viveu. Outra brincadeira que a série faz é que tem um personagem que é uma espécie de samurai do período Edo, que é um cara corajoso, galante, forte, e ele é meio que um alter ego desse senhor. Ele meio que se imagina como esse samurai quando ele está em alguma situação difícil, alguma situação que ele se sente incomodado. Então é bem interessante, bem divertido, tem um clima bem leve, assim, gostoso de assistir, né? Tem, maravilhoso, é incrivelmente bem filmado, sabe? Você fica encantado, gente. Eu fiquei encantada pela série mesmo, ao ponto de eu sentir vontade de comer a comidinha lá, né? Qualquer coisa. Não, a gente saiu pra comprar, né, Marcos? A gente saiu pra comprar pra fazer. A gente foi agitar um yakisoba em casa depois de assistir a série. Vocês não sentiram vontade, vocês fizeram a mesmo. Gente tava com vontade de comer o ramen, né? O ramen. Só que aí saiu o yakisoba, né? Fazer o quê, né? Oxa! Olha, é maravilhosa, gente. Assim, ela é uma série que ela traz algo que a gente já abordou em outro podcast lá antigaço, gente. Que é a questão da alimentação, mas ela como algo para análise, sabe? Uma análise, seja de uma época, seja do comportamento humano, sabe, comportamento entre as pessoas, né? Como tratam o alimento, como veem o alimento. Isso é muito legal, gente. Pensar que é baseado no mangá, que existe um mangá, né? E mais de um, detalhe, a gente foi ver, tem mais de um, né? O cara é super famoso. Você fala, cara, o Japão realmente é incrível, cara. Como os caras fazem, assim, as obras sobre qualquer tema, cara. E é interessante mesmo, sabe? Eles vão trazer conteúdo pra reflexão. É lindo, gente. Tem momento que dá pra se emocionar, tem momento que dá pra rir muito, porque ele é um personagem meio covardão, né? Não é à toa que ele tem esse alter ego aí, que é esse samurai, né? Então, que ele busca, né? Ele fala, nossa, o que o samurai faria nesse momento, né? É maravilhoso, gente. Vale a pena. Tá na Netflix e tal, e eu acho que pouquíssimas pessoas acessaram. Vale a pena conferir, viu? Netflix paga nós, por favor. Blim, blim. Então é isso, a gente gravou aqui mais um podcast de recomendações pra vocês. Contem pra gente o que vocês estão assistindo, tá? Recomendem também o conteúdo aí. Contem pra gente se vocês assistiram alguma produção que a gente comentou. O acesso tá livre aí nos comentários. Quero agradecer ao Alan, mais uma vez, por essa gravação. Foi muito divertida, viu, querido? Muito obrigada por participar. Que isso, eu que agradeço. Mesmo eu tendo me embolado e esticado mais do que o que eu deveria, mas é sempre um prazer gravar com você, gravar com o Marcos. Obrigado mesmo. Opa. Imagina, o prazer é todo nosso. Eu só não falo muito mais porque eu tô meio gripada e tal, mas olha, se dependesse de mim, eu ia ser a metralhadora de recomendações aqui, vocês não têm noção, né? Mas olha, muito obrigada, meu amigo. E agradecer também ao Marcos Noriega. Marcos, obrigada pela tua participação. Você aparece muito pouco aqui no BPM, viu? Venha mais vezes, meu querido. Não, é um prazer. Eu participo pouco, mas quando eu participo é muito bom. Me divirto bastante. E é um prazer gravar com você e com o Alan, viu? O Alan que fazia tempo que a gente não gravava, né? Inclusive. É verdade. É verdade, o Alan tava até com saudade, né, Alan? E o Marcos? Cadê o Marcos? Sempre perguntava, cadê o Marcos? O Marcos sempre com as recomendações. Eu sempre com aqueles filmes pipoca que todo mundo já viu. O Marcos puxa aqueles filmes lá da Alemanha, o Oriental, que no final são sempre filmes legais.
pô, sentindo saudade do cara, pô. O Marcos, ele trouxe filme aí que vai ser abordado no Feito por Elas, hein? Pra quem sabe, me conhece, sabe que eu faço parte lá do Feito por Elas, né? Que a gente faz uma análise somente de filmes dirigidos por mulheres. Então a Margarete Von Trotta vai ser pauta do Feito por Elas. Então não deixe de acessar a recomendação do Marcos, pra poder curtir o podcast, inclusive, né? Eu comecei eu resolvi assistir pelo menos um dos filmes, porque eu ia fazer uma ilustração, eu assisti um, eu falei, poxa, deixa eu ver mais um, peraí, pô, legal, deixa eu ver mais um. E aí foi indo, né? Essa diretora é bem interessante mesmo o trabalho dela. É verdade, gente, as ilustrações do Marcos, né, porque o Marcos sempre quando tem episódio do Feito por Elas, ele faz ilustrações e ficam sempre na postagem lá no nosso perfil lá no Anticast, né? Você acessa lá anticast.com.br/feito por elas e você acessa as ilustrações do Marcos, cara, que são muito legais, viu? E é isso, né, gente? Então, muito obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Continue aqui acompanhando o nosso projeto no podcast. O BPM tá sempre recheado de recomendações. E até o próximo podcast, né, gente? Um abraço. Um abraço, fiquem bem. Tchau, beijo.